drenagem superficial, declividade transversal e longitudinal, eu transformo uma mina de grande porte numa coisa que era assim, numa coisa que é assim. Isso é engenharia. Feita com os conceitos mais singelos possíveis da geotecnia, mas essencialmente um resultado profundo em termos de controle, seja da drenagem superficial, eventualmente com drenagem subterrânea, com retornamento, mas com controle absoluto da essência de um processo de engenharia, que é fazer relação custo-benefício na sua forma mais otimizada. Eu vou comentar uma série de casos, vou pular alguns, porque senão a palestra fica extremamente longa, eu vou fazer alguns comentários. Vejam bem, quando eu trabalho com um maciço rochoso, com 400, 500 metros de altura, a condição de escala leva a uma condição de parâmetros da rocha intacta e parâmetros de maciço completamente diversificados. Esse tipo de análise é um tipo de análise completamente diferente. Sem entrar muito no detalhamento dessas tensões in situ, dessa questão da compartimentação do maciço e no fator da consideração das continuidades, eu não tenho como trabalhar aqui, em hipótese alguma, com equilíbrio limite. Eu não tenho como fazer uma análise desse tipo, com a geologia complexa, com a superfície de ruptura que pode ser pretérita, ficar usando ferramentas desse tipo, ou seja, eu preciso estudar isso aí com tensão de deformação. E tensão de deformação no sentido de previsão muito antes dos eventos ocorrerem. Isso pode ser feito genericamente, simplesmente com estação total e com prismas nos taludes. Posso fazer isso, mas eu posso fazer isso de uma maneira muito mais plena, usando o que a física já me dá um punhado de tempo, que é a interferometria. Eu mando aqui um pulso de onda, ele bate no maciço, ele reflete e volta. É como se fosse raio-x, né? Os elétrons retroespalhados, isso aqui não são elétrons, na verdade, isso aqui é uma onda de rádio na faixa de micro-ondas. Esse pulso, quando ele retorna, e eu aplico um outro pulso, eu aplico um pulso sobre outro pulso. Quando eu faço isso, essa de defasagem, essa diferença de fase aqui, ela é traduzida como deformação do maciço. Então, se eu coloco num talude, se eu coloco aqui, nesse talude de mina aqui, uma antena como essa aqui, essas antenas normalmente têm 1,80 m e faz uma varredura azimutal aqui, no sentido horizontal de 270 graus e na vertical 120, 150 graus, eu varro esse talude aqui em tempo integral, o tempo inteiro. Isso nós estamos fazendo lá em N4E, lá em Carajás. Eu acompanho isso lá na minha sala, lá em Ouro Preto, fazendo essa varredura em tempo integral do comportamento desse maciço. E através de dados, eu não vou entrar muito em detalhe, mas aqui os equipamentos aí, acompanhando cada um desses taludes, os taludes que se mostraram têm um histórico de estabilização maior dentro da mina, você consegue, através disso, fazer um acompanhamento integral desse estudo, Nesse caso, o seu radar, o seu equipamento de pulso e de recepção, ele está alocado aonde? Ele está alocado na própria cava. Mas nós estamos fazendo com satélite, é o sistema orbital. Então o satélite passa sobre a mina, no caso nós estamos usando um satélite italiano, que passa de 11 em 11 dias sobre a mina, ele faz a leitura, ele faz uma varredura da minha cava, e através dessa incidência azimutal do pulso que é enviado, eu consigo, através desse passar constante do satélite orbital sobre o traçado da mina, eu consigo obter um padrão de deformações desse tipo aí, em escala de precisão de 0,1 milímetro. Então eu sei exatamente, através de cores mais vivas, de cores mais fortes e mais leves, eu sei exatamente aonde estão ocorrendo os maiores pontos de incidência e aonde que pode ocorrer os possíveis movimentações com uma antecedência brutal. Ou seja, eu estou usando uma tecnologia de porte muito elevado para fazer essa compartimentação e de fazer uma análise de deslocamentos, e através disso aí eu posso, evidentemente, através de modelos constitutivos, chegar às tensões. E aqui eu explicar como que no fraturamento hidráulico eu faço o contrário, mas eu vou pular isso aqui porque senão não dá tempo. Isso aqui eu quero falar. Você está fazendo um projeto numa cava dessa de grande porte, de médio porte ou de pequeno porte, de repente você encontra um buraco desse aqui.
um vazio desse aqui, buraco, caverna, gruta, grota, lapa, furna, não existem mais essas palavras no português jurídico. No português jurídico isso aqui agora é cavidade, e cavidade não é mais um ecossistema, ele é um patrimônio espeleológico. Então, pela lei hoje no Brasil, você não pode adentrar um local desse e não pode fazer nenhum tipo de intervenção nesse local com impacto negativo e irreversível. Isso é lei. Então, isso está no domínio do patrimônio público e, infelizmente, a engenharia dormiu enormemente no ponto. E qual que é o grande problema disso? Significa que se sua caverna for de grau de relevância máxima, e ela pode ser máxima por uma série de coisas, num raio de 250 metros, você não pode fazer intervenção nenhuma. Então imagina, eu estou trabalhando dentro do minério de ferro, a gênese do minério de ferro é formar cavernas o tempo inteiro, formar cavidades o tempo inteiro. Então eu encontro uma cavidade dessa, num raio de 250 metros, eu não posso fazer intervenção nenhuma, e eu não tenho medida compensatória nenhuma, porque a lei não permite, pura e simplesmente, de relevância máxima, não fazer coisa alguma. Então, olha o que está acontecendo, por exemplo, em Carajás. Cada um desses pontos pretos aqui são uma caverna encontrada, e aquela área vermelha, a área que você já está comprometida. Nós já perdemos 30% da reserva de minério de ferro de Carajás por causa de problemas de cavidades. Esse impacto é brutal. Eu estou falando numa diferença de 1 grau em 400 metros para não perder minério, quando nós temos esse problema de cavidades que num raio de 250 metros, essa situação se torna irreversível. Então, os estados onde isso está mais avançado, que evidentemente Minas Gerais e Pará, pela sua condição mineral, olha como que nós estamos encontrando cavernas, e vejam bem, se você não estudar uma caverna, a caverna já é de relevância máxima. Então, 250 metros você não pode fazer nada. Então, qual que é a única saída que a geotecnia tem? Qual a única saída que a engenharia tem? Estudar a caverna, ou seja, ter uma geotecnia de espeleologia, que não é comum de se fazer. Então você vai ter que ir para dentro de uma caverna, fazer a geologia, fazer a topografia, fazer a classificação geomecânica do maciço, né? Como se você estivesse fazendo uma setorização geotécnica, geomecânica de um afloramento, estabelecer, eu vou pular isso aqui, a dinâmica toda hídrica, fazer análise de risco de cada caverna. Então isso aqui é uma caverna que nós fizemos. Você pega, por exemplo, porque essa região aqui é a mais crítica. Por quê? Porque certamente aqui tem um padrão de família de descontinuidades que leva à liberação de um bloco aqui. Se você der uma detonação e cair esse bloco aqui, você cometeu um crime ambiental absurdamente grave. Você vai pegar uma multa ambiental violenta demais. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo toda a técnica da geotecnia de túneis para cavidades. Então, como em lugares normalmente ermos, você tem que ter energia da instrumentação via solar, né? Mas medidas de convergência, o crack meter, a questão lá da sismologia, imagens em tempo integral, ou seja, da onde que eles tiraram esses benditos 250 metros? Então nós pedimos e tivemos a autorização do IBAMA para pegar duas cavidades em N4E lá em Carajás, e fizemos detonação a 250 metros, como manda a lei, e depois a 200, a 150, a 100 e já estão em 50. E o que os resultados nos mostram? Os resultados nos mostram que dentro da caverna, toda medição, nós temos velocidade de pico que não passa de 50 milímetros por segundo. A caverna nem mexe, não dá nem poeira. Ou seja, esses 250 metros, como uma série de coisas nos estudos ambientais, foi tirado sei lá como. Quer dizer, é uma prova inconteste de que esses dados são totalmente irrealistas, né? Mas está na lei, e se está na lei tem que ser observado. E na lei está o seguinte: se o grau de relevância for alto, você pode trocar uma cavidade por outras duas equivalentes. Significa basicamente o seguinte: se eu encontrar numa mina uma cavidade, eu posso trocar em qualquer outro lugar, desde que tenha a mesma gênese, duas minas equivalentes e trocar 2 por 1. Ou seja, quando o grau de relevância é alto, eu tenho essa medida compensatória. Então o que nós estamos fazendo? Nós pegamos uma grande área lá perto de Ouro Preto,
que é a zona do Gogô, uma área de 118 hectares, onde você tem a ocorrência clássica do Flatiron, né, que é a estrutura típica de formação de cavernas do quadrilátero ferrífero, e estão estudando cada uma delas em detalhe, e lá nós, além de cavernas, a gente tem galerias, porque lá teve o ciclo do ouro da primeira metade do século XVIII, e estão estudando cada uma delas. E numa caverna, se você encontrar esse espeleotema, o que é o espeleotema? É esse material formado pela dissolução mineral que vai escorrendo do teto, não é estalagmite isso não, hein? É espeleotema no nome mais geral. O que tem aqui? Aqui não tem nada, tem guetita, tem magnetita, tem hematita aí dentro, mas se ela formar um cálice, se ela formar um pingente, uma forma particular, pronto, já virou de grau de relevância máxima. Então, o que está acontecendo? Olha aqui, para mim não falar que eu não falei dos meus amigos bioespeleológicos que estão envolvidos nesse processo. Em 2 cavernas dessa região, eles descobriram 15 mil indivíduos de 450 espécies de 120 famílias diferentes. E esse bicho aqui só existe, sei lá o nome dele, só existe numa daquelas cavernas. Pronto, isso aqui é uma nova espécie descoberta. Eles já descobriram 17 em 2. Ou seja, o que vai acontecer, gente? Olha aqui, ó. Do ponto de vista geológico, você vai ter caverna de relevância baixa ou média. Só que quando você entrar com o acervo biológico, elas vão ser só de alta ou de máxima. Vejam o que vai acontecer. Isso, eu estou falando isso aqui em outubro de 2015. Vocês vão ver a partir de 2016. Isso não é apenas para mineração. Isso é para qualquer empreendimento civil. Você está fazendo uma usina hidrelétrica, encontrou uma casa de força numa região cárstica, encontrou uma caverna, acabou. 250 metros ali, você não pode mexer. Não, então vou estudar a caverna. Encontrou um bicho desse lá dentro, acabou. Relevância máxima, acabou o seu projeto. Então, os impactos que estão tendo não é brincadeira não, na mão de um promotor público, se ele quiser pegar no pé da lei e segurar, lá em Minas Gerais tem mineração mineração de calcário que está embargada, simplesmente foi fechada da noite para o dia, encontrou as cavernas, não pode mexer, de relevância máxima, está fechada a mineração, dane-se o mundo. Então a coisa é muito, muito grave, o impacto vai ser muito grande na engenharia. Vamos dar um zoom, vou pular isso aqui. Vamos dar um zoom na deposição do estéreo. Qual que é os princípios básicos da disposição de estéreo do ponto de vista de geotecnia? Você tem 2 premissas. Primeira, como eu falei, distância mínima possível da cava. E segundo, tem que ter um projeto de engenharia para formar uma pilha que tenha uma inserção natural ao meio físico envolvente, de tal maneira que você não crie uma estrutura, digamos assim, impactante esse meio físico. Eu vou pular isso tudo, porque senão não vai dar tempo. Ela é feita por etapas, eu vou explicar como é que é um projeto desse, eu vou pular porque senão eu fico falando aqui muito tempo. Os vários tipos de estrutura, o controle de sedimento, bom. E você chegaria então numa pilha desse tipo que é próxima à cava e inserida no meio físico regional. Agora aqui eu vou falar. Aquele minério fino que foi moído lá na instalação de britagem, nos chamados processos de comminuição, que é a redução e aumento da superfície específica, eles vêm para uma planta. É claro que eu não vou ficar discutindo isso aqui, é uma planta de tratamento de minérios. É um conjunto absurdo de processos físicos, químicos, mecânicos e térmicos que visam o quê? Separar a sua substância útil dos rejeitos. Quando você passa por esse processo, o descarte seu são de rejeitos extremamente finos, que a gente chama de lama, e de rejeitos grossos, que são os rejeitos arenosos, que a geotecnia está cansada de estudar. Ou seja, eu tenho rejeito grosso, que tem um comportamento geotécnico, e tenho um rejeito fino, que tem um comportamento geotécnico completamente diferente. O que os nossos amigos das plantas de tratamento de minério, que é o engenheiro de Minas, faz? Ele pega isso aqui e junta com isso aqui e me dá esse produto final para me tratar. Ou seja, se a própria planta já fez o que a geotecnia tenta fazer o tempo inteiro, que é separar isso aqui, ele me entrega junto. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que numa mineração falta geotecnia, inclusive na usina de beneficiamento industrial. Porque se eu pegar esse material aqui, eu dou um tratamento para ele completamente diferente desse aqui. Pois bem,
Esses rejeitos eu vou levar, eu não vou ficar discutindo as técnicas que eu tenho para lançar esse material, mas enfim, eu coloco a planta, a síntese do projeto utilizado no Brasil, por quê? Porque é mais fácil, porque é mais barato, porque é mais simples e porque a geotecnia brasileira está extremamente acostumada, e eu estou falando acostumada, mas o termo deveria ser outro, de fazer sempre essa solução como se fosse essa única solução de engenharia possível. Através de uma estrutura chamada rejeitoduto, eu lanço o rejeito dentro dessa estrutura. Então vejam bem, quando eu lançar o rejeito dentro dessa estrutura, eu tenho 3 caminhos para fazer isso. E é aqui que mora o perigo. Uma barragem de contenção de rejeito é ônus para a mineração. Então a mineração jamais vai fazer essa barragem de uma vez só. É completamente diferente de uma barragem para geração de energia elétrica, para abastecimento de água e assim por diante. Ou seja, eu faço um dique de partida, para quê? Aquela barragem, aquele barramento ali, vai ser o suficiente para fazer estocagem durante 4, 5 anos, por exemplo. Depois eu vou fazer um outro, quando o rejeito chega a polpa, né? Quer dizer, o rejeito com essa água a gente chama de polpa, esse sistema é chamado sistema de disposição de aterro hidráulico. Quando ele está quase chegando naquela borda ali, eu faço um outro alteamento, outro, e assim sucessivamente. Vejam bem, quando eu tenho uma estrutura desse tipo, o meu eixo da barragem está sendo deslocado para jusante. Esse método é chamado alteamento para jusante, aquele é chamado alteamento para montante, e esse aqui, como o eixo permanece o mesmo, parte dos rejeitos são lançados, parte dos diques de alteamento, que a gente chama, são lançados sobre os rejeitos pré-lançados, e a outra parte é lançada no terreno natural, eu chamo de método de alteamento por linha de centro, que é basicamente, em termos de segurança e de custo, intermediário entre os dois casos. Vejam bem, a mera comparação dos volumes dos materiais compactados me mostra que aquele sistema lá é muito mais econômico, muito mais simples, e por isso que é mais utilizado. Mas ele me leva a talvez as 3 grandes causas de ruptura de barragem, galgamento, pipe ou liquefação. Um projeto desse tipo me leva a um nível mais extremado. Então, evidentemente, claro que eu estou fazendo engenharia, mas eu tenho que lidar que eu estou fazendo a engenharia no seu grau de incerteza máximo. Esse projeto é um projeto de risco muito alto. Então, qual que é a segurança possível de um projeto desse tipo? É eu manter o meu reservatório a uma distância segura da crista do meu barramento. Isso aqui significa, por exemplo, na prática, uma distância da ordem de 120 metros, por exemplo. Significa que, se eu tiver um sistema de drenagem de fundo bastante, através de um tapete drenante, por exemplo, eu estou fazendo minha linha piezométrica bastante abatida, longe, digamos, do meu barramento propriamente dito. Ora, ao contrário desse aqui, em que eu tenho todo o controle de campo, né? Então, quando eu faço o alteamento de jusante, o meu reservatório eu posso trazer até, evidentemente, até o barramento sem problema nenhum. Naquele ali, eu estou lançando os rejeitos, eu estou fazendo os diques de alteamento sobre o próprio rejeito. E essa seria, então, a segunda grande diferença de uma barragem de contenção de rejeito para uma barragem convencional. A primeira que eu faço, ao contrário de fazer numa etapa única, eu faço esse projeto para alteamentos sucessivos em vários estágios. E a segunda, eu pego um trator aqui, ó, esse trator empurra o rejeito e eu faço esse alteamento aqui com o próprio rejeito. Ou seja, o próprio rejeito pode ser material de construção e, além de ter uma barragem de contenção de rejeito, eu teria uma barragem de rejeito mesmo. E então, essa barragem é feita por etapas, por alteamentos sucessivos. Eu vou pular isso aqui. E outra coisa fundamental nesse processo, em todo o processo de mineração, a alma do negócio é a água. E principalmente o controle da água, o balanço hídrico da planta. Se eu preciso de atender a minha instalação de tratamento com essa vazão, eu tenho que considerar que a perda da água dentro da bacia, seja por drenagem, seja através de evaporação, ela tem que ser recomposta por água nova. E os problemas hoje de outorga de água no Brasil, dentro de licenciamento ambiental, são proibitivos. Então, todas essas considerações têm que ser feitas com muito controle para exatamente eu não ter os gargalos e os grandes problemas que eu tenho. Além de considerar que, normalmente, um sítio de mineração, eu não tenho mais espaço. Qualquer talveg, qualquer coisa, eu já aproveitei para fazer uma estrutura de disposição de estéreo, de rejeito, uma planta, uma barragem de acumulação de água e assim por diante.
Isso aqui eu vou pular, Política Nacional de Segurança de Barragem. Olha aqui. Então, eu nunca tenho uma barragem de contenção de rejeito. Da mesma maneira que eu comentei lá na Cava, eu não tenho uma barragem, eu não tenho essa distância de água aqui, isso aqui não está 120 metros, está 30, 40 metros. Então, na verdade, eu tenho o quê? Eu tenho 1, 2, 3 barragens, ou às vezes mais. Então, como que eu faço o controle operacional, o manejo operacional de uma estrutura desse tipo? Eu faço utilizando o que a geotecnia já faz há muito tempo. Eu pego qualquer tipo de propriedade, pode ser uma densidade com frasco de areia, uma análise granométrica, pode ser um CPTU, pode ser uma análise sísmica, pode ser condutividade elétrica, mais ou menos elaborado. Eu vou adotar os mesmos princípios para essa baia e para essa baia. A resposta é similar? A resposta é equivalente? Então eu tenho um manejo operacional, eu tenho uma estrutura homogênea que tende a se comportar como um todo por igual. Se isso não acontece, eu não tenho uma barragem, eu tenho várias. Eu tenho que considerar, então, na minha